Muito bem, meus amados irmãos, aula de número 11 e hoje um dia excepcionalmente abençoado, que é o segundo domingo do mês de dezembro, que é o Dia Nacional da Bíblia Sagrada, das Sagradas Escrituras, e é importante que nós venhamos valorizar a Bíblia Sagrada, que está no nosso credo doutrinário, como único livro, como única regra de fé e normativa cristã, é a Bíblia Sagrada. Veja que nós somos uma igreja pentecostal, isso significa que nós cremos em Atos capítulo 2, cremos nos dons espirituais, como 1 Coríntios capítulo 12, no entanto, nenhum dom espiritual pode estar sobre a Bíblia. A Bíblia, então, está acima de qualquer profecia, qualquer revelação, qualquer visão, qualquer ato extraordinário. A Bíblia sempre em primeiro lugar. Tudo deve ser lido pela Bíblia. Então a Bíblia não é de particular interpretação. A Bíblia é a palavra de Deus e você tem que analisar o contexto dela para poder acolher a palavra na sua plenitude. Graças a Deus. Então, hoje, Dia Nacional da Bíblia, é importante que nós, cristãos, tenhamos um compromisso de ter a Bíblia como uma leitura diária, sistemática, relevante, para o nosso próprio bem, como palavra de Deus. O tema da aula, número 11, é o espírito humano e as disciplinas cristãs. Nosso textuário está na primeira carta que o apóstolo escreveu ao seu filho na fé, o jovem obreiro chamado Timóteo, capítulo 4, versículo 8, que diz assim: porque o exercício corporal para pouco aproveita, mas a piedade para tudo é proveitosa, tendo a promessa da vida presente e da que há de vir. Amém. A nossa verdade prática declara as disciplinas espirituais. O que são as disciplinas espirituais? Oração, leitura da Bíblia, consagração, são todas disciplinas espirituais. Elas são necessárias para o fortalecimento do espírito, assim como o exercício corporal fortalece o corpo, o exercício espiritual fortalece a parte material do homem, a alma e o espírito. Então, as disciplinas espirituais são necessárias para o fortalecimento do espírito, assim como o exercício físico para a estrutura óssea e muscular. Bem, a nossa leitura bíblica em classe está em 1 Timóteo, capítulo 4, versículos 6 a 8, depois versículos 13 a 16. Então eu quero convidar os irmãos para que reverentemente se coloquem em pé, para nós fazermos juntos e a leitura, então, de maneira audível. Vamos ler juntos essas passagens da leitura bíblica em classe. Vamos lá então. Propondo estas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Jesus Cristo, criado com as palavras da fé e da boa doutrina que tens seguido. Mas rejeita as fábulas profanas e de velhas, e exercita-te a ti mesmo em piedade. E agora vem o nosso textuário. Porque o exercício corporal para pouco aproveita, mas a piedade para tudo é proveitosa, tendo a promessa da vida presente e da que há de vir. Persiste em ler, exortar e ensinar, até que eu vá. Não desprezes o dom que há em ti, o qual te foi dado por profecia,
com a imposição das mãos do presbítero. Medita estas coisas, ocupa-te nelas, para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Persevera nestas coisas, porque fazendo isto, te salvarás tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Amém, irmãos? Vamos orar. Pai Santo, Deus eterno, te damos graças pela leitura da tua palavra, a leitura bíblica em classe, que a tua palavra produz efeito em nós. Pai, abençoa cada família nessa manhã aqui representada, que a tua boa mão esteja sobre nós e que possamos nos alimentar e nos fortalecer. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Podeis sentar. Bem, meus irmãos, a lição de número 11, então, que tem essa temática, o espírito humano e as disciplinas cristãs. Vamos primeiro para os 3 objetivos dessa lição de número 11. O primeiro objetivo é explicar o conceito bíblico de piedade. Claro, se eu estou falando que o exercício físico tem pouco proveito, claro que ele está falando de uma perspectiva espiritual, mas a piedade, então eu tenho que trabalhar esse conceito bíblico que significa piedade, distinguindo então entre sua dimensão interna e a sua dimensão externa. Então, esse é a primeira perspectiva que a lição apresenta, o primeiro objetivo da nossa lição. O segundo objetivo é despertar nos alunos a consciência da necessidade de uma prática regular e perseverante das disciplinas cristãs. Não é só no domingo você exerce as disciplinas cristãs e depois durante todo o seu cotidiano do dia a dia você acaba sendo negligente. Não, nós temos que ter uma perseverança. E o terceiro objetivo dessa lição é conscientizar os alunos que as disciplinas espirituais são sim ferramentas essenciais na batalha contra o mal, na batalha contra as forças do mal. Muito bem, então esses são os 3 objetivos dessa lição de número 11, o espírito humano e as disciplinas cristãs. Vamos pensar um pouquinho sobre o comentário do texto áureo. Vamos fazer um comentário sobre 1 Timóteo 4:8, que fala: porque o exercício corporal para pouco aproveita, mas a piedade para tudo é proveitosa, tendo a promessa da vida presente e daqui a de vir. Bom, primeira coisa é o contexto. Qual é o contexto dessa colocação do apóstolo Paulo ao seu filho na fé, Timóteo? É o capítulo 4. O que ele vai falar no capítulo 4? Especificamente do versículo 6 até o 16, ele fala sobre a fidelidade e diligência no ministério. Está falando então, obviamente, para ministros. Bom, e ele inicia dizendo: porque o exercício corporal, ou o exercício físico. O que ele se refere quando ele fala exercício corporal? Estou falando da academia que muitos frequentam aqui, seja pilates, seja caminhada, tudo. Ah, mas então ele está proibindo? Não, Paulo não está proibindo. Ele está falando que isso só serve para esse presente século. Por isso que é de pouca, que não serve para a vida eterna. Serve enquanto você estiver nesse mundo aqui. Então você tem que fazer, não adianta você querer pegar esse versículo e falar: está vendo, irmão, por isso que eu não faço exercício, por isso que eu não vou na academia, por isso que eu não faço caminhada, por isso que eu não faço pilates, porque Paulo falou, porque o exercício corporal tem pouco proveito. Irmão, isso já é fraquezinha, né? Quer dizer, é deturpar o que Paulo está falando. Paulo usa metáforas conhecidas, o Senhor Jesus fazia isso também, dava exemplo do que era do seu cotidiano.
os gregos, porque nós estamos falando na época do Império Romano, de 2000 anos atrás, nós chamamos a cultura greco-romana do mundo mediterrâneo. E eles cultivavam, nós estamos chamando desse período da cultura clássica greco-romana, que cultiva o corpo, cultua o corpo. Então, se você pegar as imagens esculpidas nesse período, você fica admirado da realidade, como eles colocam o corpo humano, extremamente bonito, belo, tá? Há todo um trabalhar com o corpo. E quem se destacava com o corpo belo? Os esportistas, quem praticava esportes, que deixava o corpo bonito como eles cultuavam. Então ele inicia dizendo, porque o exercício corporal, ou exercício físico, e está se referindo ao exercício mesmo, a alusão aqui é ao exercício físico. Por que eu estou dando ênfase a isso? Porque surgiram seitas gnósticas que falavam que isso se referia, que não tinha nada a ver com o exercício físico, mas eram outros tipos de meditações, e outros tipos de exercícios físicos, religiosos. Não, aqui ele está falando, pensando no exercício que as pessoas normalmente praticavam, pensando inclusive no grande festival dos Jogos Olímpicos, que da onde vem o nome Olimpíadas, que vem da onde? Do Monte Olimpos, na Grécia. Na Grécia tem um monte chamado Olimpos. O que tem nesse Monte Olimpos? Era considerado a casa dos deuses gregos. Lá naquele monte estava Zeus, o deus principal dos gregos, e as demais divindades. Mas a casa dos Zeus, do deus do panteão greco-romano, era no Monte Olimpos. As Olimpíadas, portanto, eram jogos em homenagem aos deuses romanos. Aí vem o termo Olimpíadas. Tá? Então, o mundo pagão fazia as Olimpíadas pensando no culto aos deuses. Hoje, nós temos os Jogos Olímpicos, mas ninguém pensa nisso mais, porque foi ressignificado para uma cultura de esportes. Hoje ninguém fala, irmão, Olimpíadas, o pessoal pensando nos deuses do paganismo, ninguém lembra disso. Mas originou-se lá, originalmente foi homenagem aos deuses do Olimpo, que era a casa dos deuses greco-romanos. Mas hoje, pela ressignificação, isso já nem tem mais sentido nenhum. Mas a alusão aqui é exercício físico, ou seja, a disciplina que o atleta tem que fazer para ter um corpo saudável. Você não quer fácil? A pessoa tem que ter disciplina. Não pode comer qualquer coisa, tem que comer os alimentos adequados, tem que fazer os seus exercícios, tem que ter uma vida de disciplina para ser um esportista, para ser um nadador, para ser um corredor. A pessoa tem disciplina, tá? Então ele está falando. Então temos aqui a alusão à ideia do exercício. No 7º versículo, que é o 4:7, que sugeriu essa ideia. Bom, então nós temos que ficar com essa perspectiva do contexto a quem Paulo está se referindo. A própria expressão é normal, no que se relaciona ao quê? A competições até atléticas, porque ele está falando de exercícios físicos, né? Bom, nosso textual então, de 1 Timóteo 4:8, em parte ou em sua totalidade, é uma declaração firme e aquilo que se refere ao exercício corporal. Provavelmente indica alguma ideia relacionada então aos Jogos Olímpicos, que eram os jogos atléticos da época. Esse versículo é bom para algo. Esse exercício é bom para algo. Quer dizer, não é que ele está falando que... Ele não está dizendo assim, ninguém deve fazer exercício físico. Não é isso que ele está dizendo. Não é esse conceito. Tá? Ele fala, olha, o exercício físico é bom? É bom. Até os médicos mandam você fazer exercício. Todo mundo tem que ter atividade física. Ou uma caminhada, ou esteira, ou natação, ou bicicleta. Mas você tem que ter um exercício físico. Então, ele não está falando contra o exercício físico. Ele está dizendo que o exercício físico é bom para algo, tendo algum pequeno valor. É de algum valor, ele fala.
Claro, por que que é de algum valor? Porque o exercício físico só vai fortalecer a sua carne, que em algum momento vai se desfazer. Tá? Por mais que a pessoa seja atlética, seja disciplinada no alimento, né, não abuse da alimentação, por mais que uma hora ela vai morrer. Tá? Então é para um momento só, é muito limitado, é isso que ele está dizendo. Então a tradução inglesa é de algum préstimo, tem algum valor, tá? Isso que diz a tradução inglesa, é de algum préstimo. Agora, as metáforas, né, que essas comparações baseadas em atividades atléticas, elas são comuns na página do Novo Testamento. Não é só esse versículo que Paulo faz o uso da figura do atleta. Então ele usa como ilustrações de verdades espirituais, e não estaria fora de lugar que uma dessas metáforas tivessem sido usadas aqui. Então Paulo fala também da coroa. Isso aí é o louro, a coroa de quem vencia uma corrida ou uma maratona, aí recebia a coroa. Tá? Então você percebe e ele fala que tem que participar daqueles jogos, tem que militar legitimamente. Olha a linguagem que ele usa. Quer dizer, então não é só participar de uma corrida de qualquer jeito, tinha que ser legítimo. Então, por essas razões, parece certo que o exercício físico que está em foco nesse nosso texto áureo. E a contraposição agora a esse exercício físico mas a piedade sim, porque tem a ver com coisas eternas. A palavra proveitoso, aqui nesse versículo, fala que a piedade é proveitosa, em tudo é proveitosa, ela é do grego ofelimos. Ofelimos é a palavrinha grega que significa útil, utilidade, vantagem, proveito e benefício. Essa é a perspectiva de ofelinos. Mas a forma verbal é ofiléu. Ofiléu significa beneficiar, ajudar, ser útil. Essa é a ideia, então, da exegese da palavra proveitosa do grego. O autor sagrado, ele fala sobre os verdadeiros valores da vida. O que é real? Aquilo que é digno de ser baseado, digno de ser cultivado, buscado. Então, o cristianismo sempre orienta a pessoa a gastar aquilo que ele não pode guardar em busca daquilo que ele não pode perder. Então tem coisas que nós vamos perder, não adianta, vai gastar. A saúde vai gastar, os recursos econômicos vão passar. Então, você pode usar tudo isso com sabedoria e com disciplina, mas você tem que ser sabedor que você não pode perder aquilo que vai durar para a eternidade. Tem que saber ter esse discernimento, embora usufruir de coisas efêmeras com sabedoria, sem perder coisas eternas. Tem que ter esse equilíbrio. Então o indivíduo que reconhece a importância da aptidão física, então uma pessoa que tem bom senso, por isso ele acorda cedo para caminhar, faz pilates, tem a disciplina de todo dia fazer uma esteira, tomar cuidado na alimentação, tomar bastante água, ser disciplinado, porque ele entende a importância da aptidão física, também tem que perceber o valor do que tem a ver com a vida superior, que é a vida eterna. Então, se a pessoa tem essa capacidade de disciplina com o seu próprio organismo físico, tem também que ter o bom senso que ele tem a sua parte material, pois esse treinamento espiritual tem promessas da vida eterna. Então a parte espiritual permanece, a parte material se desvanece. Se você se preocupa em ter uma qualidade de vida, isso é saudável, é isso mesmo? Por que você acha que a gente deve fazer exercício, deve ter uma boa alimentação, para você ter, não é só para viver bastante, não é isso, porque é nossa limitação, Agora tem o caso de alguns
japoneses estão chegando a 110, até 120 anos, devido também à alimentação e exercício físico, disciplina, aquela disciplina oriental, né? Ótimo, tudo bem, mas há uma limitação da vida aqui na Terra, há uma efemeridade. Agora, não basta viver bastante, a questão é, há qualidade nessa vida? Que a pessoa às vezes vai viver o quê? Mais 10 anos numa cama? Vai viver mais 10 anos, quer dizer, então tem que se pensar quando se faz os exercícios, toma cuidado com a alimentação, é adepto da saúde preventiva, porque a tendência do ser humano, isso é geral, com raríssimas exceções, é ir no médico só quando você está doente. Aí está doente, vai para o médico. Tá? Mas a saúde preventiva é muito mais barata e muito mais eficaz. O que é a saúde preventiva? As mulheres fazem muito isso. Elas vão regularmente no médico, porque é preventivo. Homem tem resistência a médico. Homem tem resistência a fazer a saúde preventiva. Tem gente que está doente, esconde, só que não tem mais jeito que ele vai para o médico e não tem mais o que fazer. Tá? Isso é natural do homem. Tá? O homem, ele é resistente à saúde preventiva. A mulher não. A mulher já tem uma outra cultura. Na maioria dos casos, as mulheres vão lá fazer o exame de toque, o Papa Nicolau, e vai, e se tem vacina, vai. Quer dizer, elas são muito mais preventivas com a sua saúde. E não é à toa que as mulheres acabam vivendo mais, né? Pode observar que no universo feminino se vive mais do que no universo masculino. Um dos motivos, né? Um deles é o fato dos homens não estarem predispostos a fazerem a saúde preventiva. O que é a saúde preventiva? Você não tem nada, mas você vai no médico, pega todos os exames, vê o sangue, faz esteira, faz tudo. Mas eu não tenho nada. Exatamente, por isso você está fazendo. Chama preventivo. Agora tem gente que fala, não, irmão, não vou no médico porque vai que eu tenho uma doença. Ai, que fraqueza. Mas é para isso mesmo, para você poder ter tempo e condições de combater aquela enfermidade. Então nós, homens, temos esse problema de resistência. Hoje ainda os meninos novos estão recebendo outra formação, mas a geração mais antiga, a geração dos meus pais, eles nem iam no médico. Não aceitava. Se não, pai, precisa ir no médico. Não é nada, menino, não é nada. Claro que é, precisa ir no médico, né? Então, se nós entendemos que é importante fazer uma saúde preventiva, cuidar do nosso corpo, quanto mais da nossa alma, né? Que tem a ver com eternidade. Neste caso, a piedade é apresentada como caminho para uma vida eterna, uma vida abundante, tanto nesse mundo como no mundo, na vida eterna. O Senhor Jesus referiu-se à vida eterna usando um verbo no tempo presente e outro no tempo futuro. Ele diz assim: e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Eu gosto desse versículo porque ele associa a vida eterna tanto na pessoa do Pai como na pessoa do Filho. Então a vida eterna não é só conhecer o Deus único, mas é conhecer o seu Filho também. E se você associa a vida eterna ao Filho, significa que o Filho é eterno, significa que o Filho é Deus. Então esse versículo, tem gente que acha que esse versículo separa o Pai do Filho. É o contrário. Esse versículo unifica a natureza do Pai e do Filho, porque você associa a vida eterna ao conhecimento do Pai e do Filho, ao único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo. É Pai e Filho. Tá? Então, ao invés desse versículo mostrar que há uma separação apenas, porque há mesmo Pai e Filho é Filho, mas ambos está a vitória para a vida eterna. Não basta crer então apenas em Deus, tem que crer em Jesus também, para ter a vida eterna. A vida eterna está associada a Deus e a Jesus, ou seja, ao Pai e ao Filho. Tá? Porque muitos judeus criam em Deus, mas não criam em Jesus.
Então o que Jesus falou? Não basta crer só em Deus, Pai. Você tem que crer em Jesus também. Tá? Então a vida eterna pode começar agora. A partir do momento que você aceita Jesus Cristo como teu único e suficiente Salvador e crê na obra expiatória do Calvário, crê que o sangue dele te purifica de todo pecado, recebe-o como teu Salvador, você já começa a desfrutar da vida eterna. Porque Jesus fala isso inclusive em João 6, quando ele fala que quem come do meu corpo e bebe do meu sangue tem a vida eterna. Não é que vai ter, tem. E eu ressuscitarei no último dia. Então a pessoa, ao crer no Senhor Jesus Cristo, ele já recebe a vida eterna. Tem a vida eterna. Agora, claro, ele tem que permanecer firme nessa comunhão, para que quando ocorrer a separação, ou seja, a morte, separar a parte material do imaterial, ele tenha permanecido nessa vida eterna. Então a vida eterna pode começar agora e nunca terminar. Nossa vida presente é enriquecida por causa dessa possibilidade futura, graças a Deus. Então a vida futura é crível, é real, porque podemos conhecer o amor eterno, do qual não podemos ser separados. Aí é aquele cântico de Paulo: nem a morte, nem a vida, nem a profundidade, nem a largura, nem a distância, nem os anjos, nada poderão me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Bom, então a verdadeira vida se acha em Cristo Jesus, conforme 2 Timóteo 1, essa é a vida verdadeira. E também essas demais referências apontam que Cristo é a vida eterna. E Jesus diz isso, né? Em João 14,6, disse Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Então Jesus é a vida. A religiosidade então do crente livra-o de todos esses excessos, nesse sentido da disciplina, tanto nas ações como nas paixões, o que solapa os alicerces da vida e torna a própria existência um fardo. É viver uma vida na vaidade. Então as pessoas, quando elas permitem que as paixões carnais aflorem, e nós temos que combatê-las. Então esse tem sido o grande problema, tanto da sala de aula, como também das salas de psicologia, quando se trata de professores não espirituais e nem psicólogos cristãos que têm uma experiência com Cristo, porque ele vai fazer aflorar os desejos e paixões carnais. Então a pessoa chegava: não, você tem que ser o que você é. Não tem que ser o que você é. Isso aí é uma conversa maligna. O homem é um terrível, irmão. Se for dar moleza o que ele é, ele vira um... Aí vamos entrar até nos filósofos, né? Rousseau e outro, Voltaire, fala que o homem é o lobo do homem. Então o homem é um animal, se não for orientado, se não tiver... Por que você acha que há leis na sociedade? Haveria caos, bagunça. Por isso que existem leis gerais. Então, a pessoa vai no psicólogo: eu tenho tendências, né, de gostar de uma... Aí o psicólogo fala: você tem que se liberar, e não sei. Aí a pessoa sai de lá cometendo todo tipo de pecado. Quer dizer, potencializa uma fragilidade que pode ser consertada pelo poder do sangue de Jesus. Esse é o problema de ir para um psicólogo não crente. Esse é o problema de ouvir um professor não crente. Esse é o problema de você ouvir a ajuda de casais, de pessoas que não têm o temor de Deus. Ao invés de buscar a informação pela palavra, porque a palavra vai refrear as paixões. A palavra de Deus refreia as paixões. É o contrário, porque sabe que há uma guerra entre o nosso espírito e a nossa carne. Então, a pessoa que vive potencializando os desejos carnais, daqui a pouco está aí num fardo pesado, já está cansado da vida, e aí vai buscar drogas, psicotrópicos, para tentar sair da pressão. Já a pessoa que tem Jesus,
mesmo se estiver vivendo a adversidade, vai dobrar o joelho, vai orar, não vai se apegar a drogas, não vai se apegar a situações malignas para o enfrentamento. Não, ele vai orar com a graça de Deus, Deus vai dar estratégia, vai dar visão e vai sair do caos, porque todos nós estamos sujeitos a essas circunstâncias da vida. Portanto, a piedade tem a promessa de bênçãos e assegura as bênçãos em ambos os mundos, tanto no porvir, que está na esperança, mas no cotidiano também, que você vai ter uma cosmovisão diferente dos problemas. Uma coisa é como o mundo enxerga os problemas, outra coisa é como um cristão nascido de novo percebe os problemas. Então, para um crente nascido de novo, o problema em si não é problema. Por quê? Porque ele sabe lidar com isso, porque no mundo tereis aflições, todo mundo vai ter, seja o rico, seja o pobre, seja o branco, seja o preto, seja a mulher, seja homem, seja lá o que for, você vai ter problema. Isso é da natureza, inerente à natureza humana, até por causa do pecado original, a mácula do pecado. Agora, como que você lida com isso? Qual a resposta que você vai dar na crise do seu matrimônio? Qual a resposta que você vai dar na crise de relacionamento com o seu filho adolescente? Qual é a resposta que você vai dar na crise na igreja com algum desentendimento entre irmãos? Aí que está a questão. Então os problemas existem e existirão. Agora você precisa do quê? Da graça de Deus, da disciplina, da piedade, da disciplina cristã, que é orando, lendo a palavra, participando dos cultos, consagrando, você vai ter uma outra visão do mesmo problema. Então, uma pessoa carnal, ela responde imediatamente às provocações. Qualquer coisa ela já está atirando para tudo, parece um helicóptero russo que dava tiro para tudo quanto é lado e não acerta nada, ou acaba acertando demais. Não, a pessoa equilibrada, ela vai orar, vai repensar, às vezes vai buscar um conselho, não toma a atitude precipitada. Então, as bênçãos de uma vida com disciplina cristã ou da piedade são para o nosso cotidiano de hoje, mas também para o futuro, graças a Deus, Notemos que a passagem de 2 Tessalonicenses 2,13 mostra-nos que a salvação vem através da santificação, através de um processo de santificação, vai mostrando então o quanto as disciplinas cristãs estão presentes na sua vida. Por consequente, a vida eterna é impossível sem a santificação, porque a índole do nosso Deus é santo. Não tem jeito da pessoa falar, não, eu vou ter uma vida com Deus, vendo uma vida de qualquer jeito. É impossível. Outra coisa importante, por que os fiéis da antiguidade, do mundo clássico, pagão, greco-romano, eram tão promíscuos nas suas festividades, no seu cotidiano, etc. Porque as suas divindades eram assim. O fiel fica com a carinha do seu Deus. Então pessoas que servem a espíritos agem como esses espíritos. E nós que servimos a um Deus santo também agimos com santidade, porque é uma tendência do fiel reproduzir a índole da sua divindade. E o Deus de Israel é santo, então nós temos prazer de viver em santidade. Então a vida cristã coerente entra na posse daquilo que a vida promete. Ao invés de perder tais bênçãos, em sentido bem real, aproveita o máximo de ambos os mundos, o mundo presente com o mundo futuro. Mas é viver de maneira que usufrui das bênçãos temporais e das bênçãos celestiais. Muito bem, então essa é uma reflexão sobre o texto áureo e a lição 11, o espírito humano e as disciplinas cristãs. Nesta lição, então, que nós vamos agora ver a introdução desse conteúdo da lição 11, o fomento do tema será a importância das disciplinas cristãs. Então nós vamos partir do conceito de piedade, e esse conceito é trabalhado pelo apóstolo Paulo, mas não só por Paulo, em muitas epístolas se trabalha esse conceito, porque é um conceito cristão. Veremos que as disciplinas cristãs fazem parte de uma vida
piedosa, né? Viver piedosamente é estar exercitando as disciplinas cristãs para a nossa alma. Como o corpo precisa ser alimentado, não tem jeito, você precisa alimentar o corpo. E também tem que fazer os exercícios diários. O espírito também precisa, então, de disciplinas diárias para o seu fortalecimento, né? Então, as principais disciplinas cristãs são oração, jejum e meditação na palavra de Deus. Quando eu falo em jejum, significa abstinência. Existe o jejum pessoal, total, que você faz, e existe o jejum coletivo e também parcial. Então tem essas possibilidades. Cada um vai fazer de acordo com a sua estrutura orgânica, né? Tem pessoas que suportam um tempo maior de consagração e outras um tempo menor. O importante são os objetivos e também entender o que significa o jejum. Jejum significa abstenção, abstenção de tudo. Por isso que a gente fala, quando você for fazer jejum, ou você entra lá no seu quarto, esteja orando, cantando, lendo a palavra, isolado de tudo, ou vem para a igreja, nos chamados jejuns coletivos. Agora a pessoa está em jejum, às vezes trabalha em um serviço pesado, isso não é muito adequado, porque é perigoso, a pessoa está fragilizada, ou está sendo atacada, às vezes, por pessoas ali onde trabalha. Então, é muito recomendado que você faça um jejum mais pleno, né? Ou lá na sua casa, tal. Não que Deus não ouça a fé da pessoa que faz jejum, às vezes, em ambiente extremamente hostis, e às vezes até uma necessidade mesmo. Mas seria bom a pessoa pensar nisso. Eu já vi situações muito difíceis. Você convida o irmão, vamos visitar tal pessoa. Aí chega lá, é normal às vezes, principalmente pessoas mais tradicionais, aí a irmã faz um bolo, faz o café, põe na mesa, tudo. Chega, irmão, não vou porque eu estou em jejum. Então você devia ter ficado orando, né, lá, né, irmão? Aqui fazer uma visita. Aí, olha que situação constrangedora. Por um lado, eu não posso constranger ele e quebrar o jejum. Por outro lado, vai ficar tudo aquela coisa lá que foi feito para ele mesmo. Quer dizer, então, precisa ter um pouquinho mais de sabedoria. Se você vai para expulsar um demônio, isso é um assunto. Mas se você vai fazer uma visita normal, que a pessoa está te esperando, então não é bom você em jejum, porque você vai encontrar lá a pessoa que prepara coisas para você se alimentar. Outra coisa, além da oração, jejum e meditação da palavra de Deus, claro que entra os louvores e cânticos espirituais, mas o jejum ainda, precisa tomar cuidado, porque às vezes a pessoa fala assim, olha, eu estou de jejum de manga. Não existe jejum de manga. Você não está simplesmente comendo manga. Eu estou fazendo jejum de Coca-Cola. Não, você não está fazendo jejum de Coca-Cola. Você está se abstendo de Coca-Cola. Jejum é outra coisa, o objetivo é outra coisa. Não é simplesmente se deixar que nem aquele pessoal, estou de jejum de Rede Globo. Não sei onde você quer chegar com isso. Não tem, você está abstendo daquilo. Jejum é um termo que tem a ver com culto, com consagração, com dedicação a Deus, com propósito. Por exemplo, a pessoa fala assim, irmão, como uma vez por mês eu tenho que tirar o sangue, então nesse dia eu estou em consagração. Não, você não está em consagração. Seu objetivo é tirar sangue. Está vendo o cuidado que precisa ter? Não, mas que eu estou aproveitando. Irmão, não vem com conversa fiada. Já que eu tenho que tirar o sangue, eu tenho que ficar em jejum, então hoje eu estou em consagração. Não, você não está. Porque você tem um objetivo por trás disso. Aí que está a questão. O objetivo tem que ser, não, estou em jejum para Deus, é consagração. Para Deus entrar em providência, me ajudar, me capacitar, ter mais sensibilidade. Tudo certo. Mas precisa ter objetivo. Se tem outros, então, eu perguntaria para você, tá bom, então você está em jejum porque você tem que tirar o sangue. Tá bom, então Deus não quer mais o jejum, você vai quebrar? Não, eu tenho que tirar o sangue. Então não é jejum. Está vendo onde está a questão ali? Então essa ideia que algumas pessoas fazem, coitados, querendo aproveitar para Deus, não funciona muito por causa do objeto. Precisa ter objetivo claro. Qual é o seu objetivo
na sua consagração. Bom, qual é a palavra-chave então dessa nossa lição de número 11? Disciplinas. Essa é a palavra-chave. Nós precisamos compreender disciplina não como algo ruim, porque é isso que nós temos. A nossa cultura fala, você está disciplinado, disciplina, quer dizer, fica uma coisa meio negativa. E não, ela não pode ser vista, ela pode ter essa perspectiva, porque às vezes dói, né? Toda disciplina é um problema, mas ela não pode ter essa perspectiva. Primeiro tópico nosso da lição, a piedade e as disciplinas cristãs. Subtópico 1, exercício corporal e piedade. Então Paulo, escrevendo a Timóteo, ele apresenta um paralelo, uma comparação, o exercício corporal e a piedade, que é o nosso texto áureo. Porque o exercício corporal para pouco aproveita, mas a piedade para tudo é proveitosa, tendo a promessa da vida presente e da vida que há de vir. Então o apóstolo não está desconsiderando de forma absoluta o valor do exercício físico, não é essa a ideia. Aliás, o labor físico de Paulo era constante. O próprio apóstolo Paulo tinha que ter um preparo físico, porque ele viaja por baixo para cima, tem que ir para cá. Tem a hora que tinha que ir a pé, claro que é possível que em algum momento ele fazia viagens em cavalos, em mulas, de barco e etc. Os transportes da época. Mas mesmo assim, ele precisava ter uma estrutura física mínima para poder fazer essas viagens, né? Então, ele mesmo, e o Senhor Jesus também. Na época de Jesus não há nenhum indício que Jesus tenha usado cavalo, por exemplo. Não há, o único indício que ele usou jumentinho foi na entrada triunfal em Jerusalém. Qual era o meio de transporte mais comum do Senhor Jesus? Caminhadas a pé. Andava a pé. Ia lá, saía de Jerusalém, ia para Nazaré, ia para Galiléia, Cafarnaum, descia para Betel, depois Betânia, depois Jerusalém, depois Tiro e Sidom, tudo caminhadas a pé. Não há nenhum indício ali que ele usava algum meio de transporte. Usou barquinho no Mar da Galiléia para passar de um lado para outro, tá? Então, e isso então requer uma certa estrutura muscular para poder fazer esse percurso. O próprio Moisés, a Bíblia fala que Moisés subiu no Monte Sinai. Se Deus permitir, em 2027, nós vamos fazer uma viagem lá no Monte Sinai. E quem quiser subir o Monte Sinai comigo, vai ter que ter preparo físico. Não tem jeito, irmão. Se não tiver preparo físico, não vai conseguir subir. Porque você vai ter que dormir, à meia-noite você vai ter que acordar. Nós vamos tomar um chá quente, faz muito frio no deserto à noite, temperatura muito baixa. Você vai ter que estar lá de touquinha, cachecol, todo lado de luva na mão, com a sua lanterninha. Nós vamos começar a subir o Monte Sinai, basicamente a 1h da manhã. E você vai subir. A hora que você chegar lá no topo do monte, já são quase 4h da madrugada. Claro que nós vamos parar nas tendas dos beduínos no caminho. O irmão que abriu o bico tenta ir de camelo, que eu particularmente acho que é pior de camelo, porque o camelo é muito desajeitado, mas enfim, se não tem o que fazer, põe no camelo, fazer o quê? Aí, chega lá, você vai ter que descer do camelo, porque tem mais ou menos mais 400 degraus para você subir. Então, aí nem camelo te ajuda mais, aí você tem que subir, porque é aquele degrauzinho pequenininho, tudo de pedra, para você chegar no topo do Monte Sinai. Você vai chegar quase 5h da manhã para ver o nascer do sol, que é a coisa mais linda que tem naquele Monte Sinai. Aí você pode orar, agradecer a Deus, orar pelos irmãos, está tudo certo. Vai ser quase 4 a 5 horas de caminhada. Quer dizer, a pessoa, então Moisés tinha uma estrutura física para subir no Monte Sinai. Não tem jeito de você achar que Moisés era um homem obeso. Não, possível, ele não chegaria lá nem na metade do Monte Sinai. Então, a estrutura física, ela é importante, nós não vamos desmerecer. Aliás, eu já aviso os irmãos que quiserem ir comigo
em 2017, já estão abertas, aí, é só ir lá na Renova Turismo, mas é bom que nesses próximos 2 anos você vai fazer um exercício, né? Vai fazendo caminhada para você ter fôlego, a não ser se você não quiser subir, aí também não há nenhum problema, fica dormindo no hotel, fica orando lá no hotel, né? No resort, nos pés do Monte Sinai. Mas seria muito estranho você chegar até lá e não subir, né, irmão? Bom, contudo, então, Paulo vai enfatizar a excelência da piedade, em cujo conceito estão as disciplinas cristãs, os exercícios espirituais. Então, enquanto os exercícios físicos têm algum valor para esta vida, claro, para o nosso cotidiano, a piedade nos traz benefícios nessa vida e na eternidade. Esse é o grande diferencial, por isso incentivo a isso. Bom, segundo subtópico, piedade interna e piedade externa. Aí vem do grego eusebia, eu bom, ser bom, e sopomai, devoto. Então, a palavra piedade tem um amplo sentido espiritual, né, que nós temos que analisar. Nós podemos resumi-lo como sendo, então, um conjunto de virtudes ou atitudes que expressam o quê? Expressam temor, respeito, reverência e amor a quem? A Deus. A Deus. Tais condutas estão ligados a fatores internos e também externos. Não é só um. Claro que as ênfases exageradas no valor das obras, ou seja, nas coisas externas, acaba trazendo um entendimento incorreto do que é virtude. E isso foi muito comum no catolicismo medieval, mas também no judaísmo na época de Jesus. Se preocupava em mostrar para os outros o que é uma virtude. Aí Paulo fala, né, nega a Deus, mas fica aí com essa aparência mostrando uma coisa e não é nada disso, né? Os escribas e fariseus também davam grande valor ao aspecto externo. Nós não desprezamos o aspecto externo. Pelo contrário, nós elogiamos, reconhecemos, mas precisa tomar cuidado para não ser só isso, né? Então, o que os fariseus e escribas faziam? Faziam longas orações, dizimavam e amavam cumprir publicamente os seus deveres religiosos, mas interiormente estavam cheios de hipocrisia. Não era nada daquilo, aquilo era apenas uma representação. Isso que é feio, né? Muito feio isso. A verdadeira piedade contempla as disciplinas espirituais externas, como oração, jejum, leitura da Escritura, mas sempre relacionadas a uma vida de sincera devoção a Deus, procurando agradar a Deus em tudo. Isso inclui um viver piedoso, justo, misericordioso com o próximo. Então não basta apenas participar de maneira exterior das coisas, mas tem que ter o que é uma boa mente. E o terceiro subtópico fala da piedade e discrição, porque a prática de disciplinas espirituais não combina com o exibicionismo, que é muito comum hoje. Então a pessoa fala assim, irmão, curte eu aí que eu estou em jejum. Vai lá no Instagram ao vivo, eu estou em jejum aqui, eu estou fazendo jejum de 24 horas, curte eu aí. É difícil, né? Uma coisa estranha, né? Não, primeiro local, a pessoa que está em jejum, ela não vai proclamar para os outros, irmão, hoje eu estou em jejum, não. Às vezes que você oferece uma coisa para uma pessoa que está em consagração, ele agradece elegantemente, fala, obrigado, irmão. Só isso. Fala, irmão, obrigado porque eu estou em consagração. Nem precisa falar isso. Claro que tem irmão que não se toca, né? Se oferece uma coisa para a pessoa não quer, você já tem que entender que ela deve estar em consagração. Isso ocorre muito no nosso dia que antecede a ceia, no sábado. Nem todos os irmãos entregam o jejum às 10 horas. Tem irmãos que vão entregar o jejum a meio-dia e outros só na hora da ceia. Ele entrega o jejum participando da ceia. Então, claro que, como nós temos o nosso de jejum aqui às 10, 10 e meia, é no natural, às vezes a pessoa ela nem fica. Claro, ela está em jejum, por que ela vai ficar aqui no de jejum? Tem o menor sentido. E está tudo bem, não precisa ficar, nossa, o irmão não quis comer nada. Claro, ele está em consagração, né, irmão?
Sabe, tem uns irmãos que têm uma fraqueza, não demora para cair a ficha, né? Hoje nem se explica mais isso, né? Porque ninguém entende. Você fala para um adolescente hoje cair a ficha, a ficha não cai, né? Porque cair ficha é negócio de orelhão de telefone, irmão, misericórdia. É só quem é do século passado para entender esse termo, né? Eu lembro de um professor que foi querer dar aula para adolescentes recentemente. Ele usou esse negócio de cair a ficha, ninguém entendeu nada, e aí foi pior. Falou, você não sabe o que é. Aí, no meio da conversa, ele falou um negócio de mamão com açúcar, ficou pior. Aí que ninguém entendeu mais nada. Falou, o que esse homem está falando? Quer dizer, ele estava falando uma linguagem para uma outra geração, né? Essa nova geração é outro assunto. Mas você precisa ter sensibilidade. Se o irmão veio na consagração e na hora de entregar o jejum ele não entregou, porque ele vai continuar em consagração, e aí seu irmão, vamos aqui comer. Não, irmão, Deus abençoe. Já entende. Você já entende que ele está em consagração, está tudo bem. Então, essas práticas são entre você e Deus. Não é para você achar que deve ficar se proclamando aí que você ora demais e que você está jejuando. Quanto ao jejum, aconselhou ações concretas para não dar sinais de estar jejuando. Olha o que o Senhor Jesus diz em Mateus capítulo 6, versículos 17 e 18. Quando jejuares, unge a cabeça e lava o rosto, para não pareceres aos homens que jejuas. Está vendo que é uma coisa entre você e Deus. O que dizer dos que proclamam seus jejuns, inclusive nas redes sociais? Eu, na verdade, nunca vi isso não. Mas essas igrejas de hoje em dia, irmão, faz cada coisa que eu não duvido que tem alguém aí pedindo corteção porque está em jejum e oração. Como Jesus enfatizou-se, buscar glória humana, essa não é é uma recompensa efêmera, né? Tá bom, já recebeu, né? A pessoa já te curtiu, já está tudo resolvido, você não vai receber a resposta, né? O anúncio do jejum somente convém ser feito quando sua prática for coletiva, né? Que nem nós chamamos os irmãos para uma santa convocação, consagração, porque é coletivo, né? Aí não tem jeito, está tudo certo. Ainda assim, de preferência, apenas entre as pessoas envolvidas no propósito. Como as irmãs fazem, o relógio de oração é bem entre elas, né? Porque o propósito está ali. Então vamos, aqui ele cita Esther, capítulo 4, versículo 16. Esther chamou o povo judeu para jejuar por uma proteção. Então o resuminho do primeiro tópico diz que a verdadeira piedade se manifesta por meio de atitudes internas e externas, de adoração, de devoção a Deus, fundamentadas em disciplinas espirituais, oração, jejum, leitura da palavra. Segundo tópico, o desafio das disciplinas espirituais. Então vamos para o primeiro subtópico do tópico 2, a analogia do corpo, que é o que ele usa aqui. Tá? Não é fácil manter uma rotina de exercícios físicos. Pensando que é fácil ser todo dia ir lá. Tem gente que tem até gosta, né? É motivado a isso. Tem pessoas que não aguentam ficar fazendo as suas rotinas de exercícios físicos. Quanto menos se exercita o seu corpo, menos ele quer exercitar-se. E quanto mais tempo você ficar parado, pior fica o seu corpo. Tá? Então tem todos esses detalhes aí. A retomada para uma vida disciplinada é um processo doloroso. Geralmente impõe limitações, impedindo que se alcance um estado ideal de mobilidade. Eu acho que aqui todo mundo já viu aquele programa Pesos Mortais. Acho que a maioria já viu, né? Ali você vê, a gente percebe a dificuldade das pessoas de seguir algum tipo de disciplina. É difícil, irmão. Você vê que a pessoa às vezes está indo bem, daqui a pouco, coitado, já chama uma pizza gigante e já cai em pecado. Então é difícil, a gente sabe que é difícil, porque é doloroso você fazer uma disciplina. Não é tão simples não. E hoje as pessoas estão morrendo não mais por fome, mas por comer demais. Olha que coisa. As pessoas estão morrendo porque estão comendo demais. Inverteu, por quê? Porque na antiguidade as pessoas morriam de fome porque não tinha modos de produção. Hoje tem modos de produção. Então tem comida abundantemente. Assim acontece também
na vida espiritual. Olha que coisa. Quanto menos oramos, menos jejuamos e menos lemos a Bíblia, menos queremos fazê-lo. E a vida espiritual vai se enfraquecendo, que nem o corpo. É a mesma questão. Os movimentos vão se tornando mais lentos e curtos e há risco de atrofia e paralisia espiritual. O escritor aos Hebreus adverte, 12:12, portanto, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados. É uma linguagem metafórica. Às vezes a fraqueza do espírito é tão profunda que reflete no corpo. Isso ocorre, não é uma coisa incomum não. A Bíblia nos recomenda, profeta Joel 3:10, forjai espadas das vossas enxadas e lanças das vossas foices, diga ao fraco, eu sou forte. Aí a Bíblia recomenda em 1 Coríntios capítulo 16, versículo 13, vigiai, estai firmes na fé, portai-vos varonilmente e fortalecei-vos. Muito bem, o segundo subtópico do tópico 2, apatia, engano e pecado. Claro que com a diminuição de disciplinas espirituais, jejum, oração, leitura da Bíblia, você vai tendo o que? Perda do que? De discernimento, perda de sensibilidade espiritual. As crenças profundamente bíblicas, antes consolidadas, aos poucos vão se esvaindo, vão ficando superficiais, e aí é vítima, é prato cheio das vãs filosofias mundanas. Já a pessoa começa então a acolher as filosofias e vãs sutilezas que vão normalizando ao ponto da pessoa voltar a ser escravo do pecado. Então os cristãos e a igreja, do modo geral, elas precisam tomar cuidado para não ser dominado por ideologia, secularismo, né, que passa a ser conduzido os princípios e valores desse século. Tá? Nós precisamos, às vezes, confrontar isso. Tá? Toma cuidado. Então, como que estão as nossas disciplinas espirituais, pessoais e congregacionais também? Nós temos que fazer essa reflexão. E o terceiro tópico, da teoria à prática. Muito mais que uma teoria, as disciplinas espirituais devem ser praticadas por todo cristão. Só que é o seguinte, irmão, isso é uma coisa sua com Deus. Não é porque você ora todo dia, você acha que os outros vão orar também. A gente vai ensinar, orientar para a pessoa tenha prazer nisso. Mas tomar cuidado para você não virar uma pessoa chata, né? É o pai que, não, aqui todo mundo tem que orar, mas a criança não quer orar. Tem que orar, dobra o joelho aí. Poxa, vai criando um ambiente, vai associando coisas espirituais, exercícios espirituais, à punição. Então vai lá, a menina apronta alguma coisa, joga feijão, dobra o joelho aí em cima do feijão, porque você errou. Você está associando disciplinas com coisas santas. Não pode, irmão, em hipótese alguma. Ah, é? Você falou um nome feio? Lê o Salmo 119 aí. Aí a menina fica lá, coitada, lendo o maior salmo da Bíblia, 119. Aí vira punição, ela vai ter bronca da Bíblia. A Bíblia, ao invés de ser um local que ela poderia ler, olha filha, você cometeu uma coisa errada, leia esse versículo para a sua edificação, com amor, irmão. Porque as coisas de Deus são coisas que têm que ser amorosas. Agora inverte tudo. Você vira um castigo. Ah, é? Já que você fez isso, amanhã você vai acordar cedo para ir na escola dominical. Meu Deus, vai ficar associado ao castigo. Tá? Não pode. Coisas espirituais têm que se associar em coisas bonitas, voluntárias, que glorifiquem a Deus. Então, muito mais que teorias, disciplinas espirituais devem ser praticadas por todo cristão com alegria. Reserva um tempo no início do dia para oração e meditação das Escrituras Sagradas. Acordar com calma, agradecer a Deus pela noite, sempre que possível repetir a disciplina ao longo do dia, ainda que em momentos curtos, porque eu sei que a vida é corrida, mas assim como você dá uma paradinha para se alimentar, para alimentar o seu corpo, você deve também dar uma paradinha para alimentar a sua alma. É o mesmo caso, tá? Tem que ter esse bom senso. À noite,
concluídas as tarefas cotidianas, se possível, volta à leitura da Bíblia, à oração. Eu escuto muitas mensagens, eu vou escutando. Então, às vezes está no carro dirigindo, vai ouvindo, em vez de ficar ouvindo só notícias, começa a ouvir mensagens que edificam, que vão aumentar a sua fé, vão motivar a sua fé. Praticar jejuns, manter uma frequência regular nos cultos, com especial dedicação a reuniões de oração e de consagração. Ser um aluno assíduo da escola bíblica dominical também é uma disciplina espiritual essencial que fortalece a família. De forma complementar, devemos edificar com hinos sacros e leitura cristã sadia. Por que você vai ficar ouvindo coisas que não edificam? Piadas, músicas mundanas que não levam a nada, que não é nenhum clássico nem nada. Então ouça hinos, e hinos também edificantes, né, irmão? A gente também pôr esses hinos que não, você nem entende, o que a pessoa fica falando toda hora a mesma coisa, sabe, esse negócio que não tem sentido nenhum, é uma expressão, embora seja evangélica, mas é uma expressão de um problema social. Então também tem que ter discernimento com que tipo de música você vai ouvir, né? Tópico 2. Manter uma rotina espiritual exige esforço e constância, pois a negligência das disciplinas enfraquece a fé e abre espaço para a influência do pecado e do secularismo, porque nós somos bombardeados 24 horas por ideologias malignas. E outras não são malignas, mas são terrenas que não edificam a nossa fé. Então vamos para o último tópico, as disciplinas e a luta espiritual. Então, primeiro subtópico do item 3, as astúcias do maligno. Então o cristão está em luta espiritual contra as regiões, contra as potestades que estão nas regiões, nos lugares celestiais. Efésios 6,12. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então veja que nós temos que estar atentos, né? E acho que deu um problema aí, irmão. Põe aí de volta aí para mim, irmão Maio. Bom, então o intento é atingir e produzir uma série de problemas espirituais que vão atingir a alma e vão exteriorizar no corpo. Não tem jeito, né? Olha, Marco, acho que está acabando a energia aqui a pilha aqui, não é possível, né? De igual forma, quer atingir os que não são queridos, a família. Porque é claro que atinge uma pessoa que você gosta, você sofre também. É natural, você tem o quê? Empatia. Por isso, preservar nas disciplinas espirituais é essencial, para que você tenha discernimento dos ataques que você e a sua família sofrem. Olha só o que diz Efésios 6,18. Orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito. Porque nós vivemos uma batalha espiritual, né? Não tem jeito. Só Ele tem vida abundante para nos dar. Olha o que diz João 10,28. Dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará das minhas mãos. 3.2, evitando distrações, sabedores de quanto as disciplinas espirituais são indispensáveis, eu preciso administrar o meu tempo. Porque olha, a pessoa fala que não tem tempo para ler a Bíblia, não tem tempo para orar, não tem tempo para se consagrar, e muitas vezes não tem tempo nem para participar de um culto de adoração a Deus, mas fica mais de 1 hora ali com o dedinho no celular. Porque aquilo ali, irmão, é impressionante a tecnologia. A pessoa fica lá, fica só lá, fica lá a noite inteira com o dedinho lá passando. Quer dizer, precisa ter um pouco de consciência, enfrentar essa fragilidade. Então é preciso evitar o quê? Distrações. E o celular é o principal hoje, né? Se nós vivêssemos naquela época dos irmãos mais antigos, iam falar que o celular é do diabo, ia proibir o uso do celular, pode ter certeza. Assim como proibiram o uso do rádio, assim como proibiram o uso da televisão,
Claro que eles iam proibir o uso do celular. Graças a Deus quem vive num outro momento. Mas não tem a menor dúvida que a igreja já proibiu o uso do celular. É lógico. Porque o que é um celular? É o mesmo, dá o mesmo efeito, ou que foi na época do rádio, ou que deu na época da televisão. Tá? Agora, o que nós vamos fazer? Não, vamos usar das tecnologias, mas com sabedoria. Tá? Existem muitas maneiras de você acompanhar os cultos, né, de maneira online. Então, não podemos ser dependentes dessa situação digital. Que o Senhor nos livre de todo o vício. Tá? Então, o resuminho dessa lição, desse tópico terceiro, diz o seguinte: as disciplinas espirituais fortalecem o cristão contra as astutas investidas do inimigo, devem ser praticadas com vigilância, resistência às distrações. Então, que nós possamos ter essa perspectiva em tomar cuidado, em não sermos enganados, né, por distrações mundanas. Próxima lição é a de número 12, o espírito humano e o Espírito de Deus, que será ministrado no próximo dia 21 de dezembro. Deus continue abençoando os irmãos. E eu quero convidar o pastor Rubens Sebastião para dar continuidade desse trabalho.